As unidades de cuidados continuados integrados prestam cuidados de saúde e de apoio social destinados a pessoas em situação de dependência. Têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida do utente, promover a sua recuperação e incentivar a autonomia. Em Alijó existe uma unidade de cuidados deste género, que está assediada no antigo Hospital da Misericórdia, estando sob orientação da Santa Casa local e que comemorou no passado mês de dezembro 12 anos de existência. Para assinalar a data, o Pelicano esteve à conversa com o Dr. José Presa Ramos, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e hoje diretor clínico da unidade, que nos vai falar um pouco sobre este tipo de respostas de saúde do dia-a-dia desta tão importante da Valência, bem como fazer uma retrospectiva do percurso da unidade nos últimos anos. Como é que se deu a sua chegada aqui à instituição e como é que ocorreu esta transição de consultor na área da medicina interna para diretor clínico desta Valência? Já foi há tantos anos que, de facto, tenho, às vezes, a memória pode-me traiçoar, mas isto foi por volta do ano de 2009, foi pouco depois da unidade ter começado a iniciar as suas funções, que fui convidado pelo engenheiro João Manuel para vir para cá, nessas funções, na função de consultadoria na área da medicina interna, porque havia aqui alguns problemas, enfim, de ordem de gestão clínica, que acharam que seria importante o meu contributo. E assim foi, eu vim para cá nesse mesmo sentido, e passado pouco tempo, não me recordo bem já agora o mês, porque isso já foi há muitos anos, acabou por haver aqui alguns problemas de desentendimentos entre o então diretor clínico e a direção da Santa Casa da Misericórdia e acabou por terminar essa relação que havia com o diretor clínico e eu fui convidado então, para ser diretor clínico na altura, enfim, que aceitei com muito gosto e também com muito gosto continuo até agora, precisamente nessas mesmas funções de direção clínica, que eu gosto mais de chamar gestor clínico do que propriamente diretor clínico, porque na realidade é isso que nós fazemos. Fazemos a gestão clínica dos utentes, a gestão clínica dos recursos médicos, a gestão clínica dos recursos farmacológicos, a gestão clínica dos recursos dos dispositivos, etc. Portanto, no fundo, dando também o nosso contributo pela gestão clínica, no fundo, ao desempenho económico ou financeiro da própria unidade. Mas aí seguramente vamos ter algumas coisas depois para falar mais para a frente. Com certeza. E que cuidados é que se prestam aqui na unidade de cuidados continuados? Nós aqui, os doentes, isto é uma rede, os cuidados continuados, enfim, para nós colocarmos isto aqui mais ou menos, é uma rede nacional de cuidados continuados. Nós somos prestadores de serviços à rede nacional de cuidados continuados. Portanto, os nossos doentes chegam sempre provenientes da rede. Nós temos duas tipologias, que é a de longa duração e de média duração. A de média duração, habitualmente, com o máximo de 90 dias, e a de longa duração, enfim, embora também tendo tempo mínimo, ou máximo, aliás, de permanência, pode-se prolongar mais tempo e, infelizmente, é isso que acontece. Os doentes prolongam-se mais tempo porque a rede, neste momento, tem um problema que não consegue dar escoamento, nomeadamente aos casos sociais. Os problemas sociais são problemas que, neste momento, entre aspas, inundam a rede nacional de cuidados continuados, vão congestionar a rede nacional de cuidados continuados e afetam, naturalmente, a capacidade de resposta da própria rede para os casos, para aquilo que foi, enfim, montada, idealizada, portanto, a rede nacional de cuidados continuados. E isso é um problema que nós, de facto, nós não temos possibilidade de ultrapassar, portanto, porque já não depende de nós. Isso já não depende de nós. A rede nacional de cuidados continuados continua a funcionar, enfim, com aquilo que tem, com aquilo que pode, não é? E nós, de facto, não podemos fazer nada mais do que isso, senão tentarmos arranjar de todas as maneiras, aqui assim, a nossa direção técnica, a nossa assistente social, a doutora Ana, fazendo tudo de esforço e evitando tudo de esforço para que isso possa ser ultrapassado. Mas não é fácil, não é nada fácil,
porque de facto nós temos aqui doentes em condições de aguardar vaga, nomeadamente vaga social, em lares, há anos. E quem é que pode então beneficiar dos cuidados continuados? Qual é a tipologia de utentes que podem beneficiar? A esmagadora maioria dos utentes vêm do hospital. Sim. Vêm do hospital. São referenciados da rede hospitalar, principalmente aqui do centro hospitalar, atrás do Monte Santo Douro. Doentes que, na média, são doentes que, por exemplo, o tipo de doente que vem para a média, são doentes com potencial de reabilitação, ou pelo menos assim deveriam ser. Doentes com potencial de reabilitação. E nós, ultimamente, temos vindo a verificar que cada vez mais vêm doentes para a média que não têm qualquer potencial de reabilitação. Portanto, são diferenciações que também, às vezes, nós questionamos muito essa mesma referenciação. São os doentes com acidentes vasculares cerebrais, são os doentes pós uma fratura, pós uma mudança de uma prótese da anca, uma prótese do joelho, vêm fazer a sua natural reabilitação. Aqui assim para a unidade de cuidados continuados, normalmente na média. Para a longa, são doentes um pouco já mais dependentes. A dependência, a existência de úlceras de pressão, a necessidade de mais dispositivos médicos para serem manuseados e gestionados, no caso, sondas nasogástricas, doentes cronicamente avaliados, doentes com oxigenoterapia até determinado nível, como é óbvio, portanto, doentes no fundo mais dependentes, com mais comorbilidades. E, portanto, doentes também mais pesados em termos de cuidados, são aqueles que habitualmente acabam por vir e serem referenciados para a unidade de longa duração. E quais são as etapas de acesso? Há pouco dizia que maioritariamente são doentes que vêm de um contexto hospitalar, são referenciados pelo médico que o acompanha aí, são inscritos na rede e depois distribuídos com que critérios? Ora bem, os critérios são critérios que estão estabelecidos por portaria, portanto, são critérios que estão lá. Portanto, nós nisso aí não podemos fugir a esses critérios. Já estão balizados. Obviamente, a maneira de nós interpretarmos os critérios é que pode ser diferente. Quer dizer, que é um pouco distinto. Mas, por norma, os hospitais, existem umas estruturas, que são as EGAs, que são as equipas de gestão de alta, que são eles que avaliam, ou que fazem a primeira avaliação do utente face a uma referenciação, a uma sinalização por parte dos médicos que estão a segui-los em internamento hospitalar, e se eles acharem, são referenciados pela rede. Ou então também podem vir diretamente do domicílio, através do centro de saúde. Do médico de família. Do médico de família. Portanto, são estas duas formas dos doentes acederem à rede nacional de cuidados continuados. E esta distribuição dos utentes, como é que é feita? Eles estão no hospital, eu sei que há podem escolher várias unidades, como é que é feita esta... Os utentes podem escolher várias unidades. Há uma possibilidade que é muito lata, que é qualquer unidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e então um doente do Norte pode ir para o Algarve, ou vice-versa, e nós já tivemos aqui sim, algumas situações dessas, doentes que vieram de Lisboa, por exemplo, ou até mais longe, creio que já tivemos aqui sim doentes que vieram cá para cima. Portanto, qualquer unidade. Ou então podem escolher 3 unidades. 3 unidades à sua escolha, de acordo, a maior parte das pessoas fazem as suas escolhas, enfim, de acordo com a sua proximidade geográfica do local onde habitam, não é? E isso às vezes depois traz também problemas aos hospitais, por exemplo, vamos imaginar que escolhem 3 unidades próximas do local onde estão a habitar, onde é que é o seu local de residência, e que nós sabemos que são unidades que estão, por norma, sempre muito cheias, com muitas solicitações. Portanto, levam a que os doentes fiquem à espera nos hospitais durante várias semanas, às vezes, à espera de uma vaga. Portanto, e mais uma vez, voltando outra vez ao princípio, se nós temos doentes aqui assim em vagas sociais à espera de sair, para que entrem outros, portanto, isto é um ciclo que está interrompido. Portanto, esta engrenagem que devia funcionar normalmente, devia correr normalmente, está naturalmente quebrada, está com muita inércia aqui pelo meio que não se consegue vencer. Portanto, isto é tudo um problema que está tudo encadeado uns nos outros. Portanto, os problemas estão todos encadeados uns nos outros. E às vezes torna-se muito difícil mesmo nos hospitais. Há pouco falava da interpretação clínica que é feita na avaliação de cada doente. Como clínico e como conhecedor da área, como é que analisa esta resposta social da rede de cuidados continuados? A resposta social, nós quer dizer, vamos lá ver uma coisa.
A Rede Nacional de Cuidados Continuados, obviamente, dá também uma resposta social. Como eu disse, nós temos muitos doentes, que são doentes nitidamente, que já não têm a totalidade de critérios, muitas vezes, para estar nos cuidados continuados, na tipologia de longa, e que são doentes que podem perfeitamente estar no lar. Agora, também chamado ERPI, não é? Residencial para idosos. Que podiam estar nestes, portanto, nos lares, ou nos ERPIs, agora como se chama. Mas que, na realidade, não há capacidade de nós conseguirmos ultrapassar isto. Quer dizer, nós gostaríamos muito, nós se tivéssemos vagas, nós, aqui, a Lijó, e qualquer unidade do país tivesse mais vagas, se esta engrenagem funcionasse perfeitamente, o doente deixava de ter critérios, passava para o lar, mas saía para o lar. Não ficava aqui assim eternamente à espera de uma vaga social. Portanto, devia ser uma resposta mais transitória do que propriamente... Assim, havia de maior fluidez nesta mesma resposta. E não há fluidez nesta mesma resposta. E isto causa muitos problemas na gestão, do lar e principalmente na própria rede. Bom dia. Parece o pai da tábua. Passa para 6. Estava a falar dessa questão do utente. Em termos de despesas, portanto, para o utente, como é que existe algum tipo de comparticipação? Qual é que é o papel do Estado nesta questão da rede de cuidados continuados? Existe uma comparticipação do utente, que depois é variável de acordo com os rendimentos do próprio utente. Obviamente que o Estado é quem tem a maior fatia de comparticipação. Mas o utente também tem uma comparticipação. Mas lá está, quer dizer, se nós formos a ver muitas vezes as comparticipações dos utentes em cuidados continuados são mais baixas do que no lar. Sim. E isso também cria muitas vezes alguns problemas. Porque reparem bem, isto é fácil de pensar. Se o utente aqui, estando numa situação a aguardar vaga em lar, se paga menos aqui, tem cuidados mais diferenciados do que no lar, porque é que eu vou ter muita pressa em arranjar uma vaga no lar. Claro. Portanto, há estes outros problemas, não é? Que isso às vezes causa alguns problemas. Quer dizer, acabam por não ser tantos os casos quanto esses. Mas também, obviamente, que também existem e também que nós estamos, temos muitas vezes a noção que as pessoas preferem ficar aqui assim, principalmente os familiares, os familiares, que é mais barato. Para já, e depois também estamos a falar de uma rede que tem instalações, como é o caso aqui da Lijó, que são excelentes e que estarão em outras condições que a maioria dos lares não estarão. Mas tem enfermeiro todos os dias, de manhã e à noite. Visita médica, neste caso, porque temos médica, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Fisioterapia, terapia da fala, não é? Temos terapia da fala. Animação. Psicologia. Vamos lá ver uma coisa. É de facto bom, muito bom. Muito bom. Não é reprodutivo. Esta situação que eu acabei de dizer, isto não é reprodutivo em nenhum lado. Não há lares que tenham estas condições. Não há. E para o acesso aos lares, estar integrado numa unidade como esta será uma vantagem? É igual. Infelizmente é igual. Infelizmente é igual. Infelizmente não há uma diferença. Ou seja, eu entendo a sua pergunta. E é uma pergunta que nós muitas vezes nos questionamos. Deveria existir algum elemento diferenciador e de preferência no acesso aos lares para doentes que estivessem nos cuidados continuados. Mas infelizmente não há. Não há. Porque vamos lá ver uma coisa, a gestão dos próprios lares é dos lares. É dos lares.
E os próprios lares têm X número de vagas, muitas vezes convencionadas com a Segurança Social, não é? Para vagas sociais. Mas se calhar não estaremos aqui a criar demasiadas formalidades, porque, por exemplo, no caso daqui da Unidade de Cuidados Continuados da Lijol, a instituição onde está integrada é a mesma da Resposta Social RPI. Portanto, haveria de haver aqui um mecanismo facilitador. Mas isso não existe, porque são duas entidades completamente distintas. São duas entidades completamente distintas. Eu entendo mais uma vez a sua pergunta, acabo por concordar com a intenção que está por trás da sua pergunta, mas de facto são duas entidades distintas e nós não podemos de maneira nenhuma misturar uma coisa com outra. Não é? Quer dizer, volto a dizer, nós pertencemos a uma rede nacional de cuidados continuados, somos prestadores de serviços à rede nacional de cuidados continuados, temos que nos reger pelas regras que são impostas pela rede nacional de cuidados continuados e tem algumas regras, para não dizer muitas regras, não é? Que nós não podemos ultrapassá-las. Os lares também têm as suas regras, têm o seu modo de funcionamento, que deveria de existir, de facto, um contínuo. Isso deveria, obviamente que sim, facilitaria muito mais, que deveria de haver vagas e de haver uma preferência para os utentes que estão internados em cuidados continuados poderem aceder a uma vaga social, sem qualquer sombra de dúvida sobre isso. Mas, na realidade, agora isso não foi mudado e nós também não temos capacidade de mudar isso. Claro, também não temos vagas sociais. Exatamente, portanto, e há isso. Há lares, há EPIs, não é? Que têm convenções com a Segurança Social para vagas sociais. Que são poucos. E há outros, que são poucas vagas, e são poucos e poucas vagas. E depois existem outros lares que são completamente privados. Completamente privados. Aqui, na questão da média e da longa duração, quais é que são as diferenças entre os dois planos de internamento? Já falou um bocadinho sobre isso há bocado. Ora bem, mas o plano de internamento, do ponto de vista geral, sim, é igual. Ou seja, obviamente estamos a falar de doentes que têm um grau de independência um pouco maior do que os doentes do lar. Estou a falar isto do ponto de vista teórico, depois na prática acabamos muitas vezes por ver que isso não é bem assim, não é bem assim, e são doentes que, por exemplo, têm um potencial de reabilitação muito superior aos doentes que estão admitidos em unidades com tipologia de longa. E, portanto, como têm maior potencial de reabilitação, toda a atenção da medicina física e reabilitação, da fisioterapia, é sempre muitíssimo superior, não é? Àquela que é dispensada, ou terá que ser dispensada, aos doentes de longa, que também têm atenção da medicina física e reabilitação para esses mesmos doentes, que vão também ao ginásio, fazem também a reabilitação, fazem também a fisioterapia, portanto, esses doentes, mas não com uma frequência que fazem os doentes da média, porque assim, o potencial é superior e, portanto, devemos investir muito sobre esses doentes para conseguirmos reabilitar. Essa é a função e a missão da unidade médica. E qual é a percentagem de recuperação dos utentes? Olha, isso é muito dependente. Isso é muito dependente. Depende de uma coisa fundamental. Primeiro de tudo, às vezes da vontade do próprio paciente. Há pacientes que, de facto, nós aqui sim chegam aqui, que têm uma grande vontade de reabilitar. Esses doentes, muitas vezes, na esmagadora maioria, são aqueles doentes que conseguem reabilitar. Qual é a sensação que nós temos? Eu não consigo dar assim uma percentagem, porque isso é sempre um bocado difícil de dizermos reabilitam. Porque a reabilitação, às vezes, é variável de acordo com aquilo que é o basal do próprio doente. Eu posso, por exemplo, dizer, reabilitou porque passou a conseguir sentar-se e equilibrar o tronco numa cadeira. Isto é uma reabilitação. E se chegar ao fim conseguir isso, é positivo. Obviamente que, para o familiar, só isto. Pois. Porque estava à espera de mais. E isto depois também entronca também aqui no problema que é a gestão das expectativas com a família. E agora, volto aqui, já passando num espaço à frente, vamos falar um pouco da pandemia. E do que é que isso afetou a gestão clínica. Porque nós não conseguimos falar da mesma forma pessoalmente, como fazíamos, presencialmente, fisicamente, quando agora é tudo telefonicamente ou virtualmente por uma chamada. Portanto, é diferente e acho que isso é importante nós, às vezes, gerirmos as expectativas das pessoas. Porque as expectativas das pessoas
muitas vezes, veio demasiadamente elevadas, e sabe, quanto maior é a expectativa, maior é a frustração. Claro. E, portanto, isto muitas vezes tem que ser gerido, e deve ser gerido. Isso a pandemia afetou muito essa nossa capacidade. Muito, muito. Porque vocês aqui no início, recordo-me de fazer essas reuniões com os familiares em que se geria essa questão das expectativas. As expectativas, muitas vezes fazia-se num fase, e depois numa fase posterior, eu como diretor clínico, acaba também por falar com a família, porque é diferente nós falarmos presencialmente com as famílias do que falarmos, porque às vezes já a comunicação não é fácil. Não é fácil. A ansiedade de ouvir o que se vai dizer, que eu às vezes costumo dizer, parece que estou a falar uma língua que não é a língua de Camões com as pessoas, não é? Às vezes parece que as pessoas não conseguem perceber. Mas isto tem a ver com a ansiedade das próprias famílias, portanto. Isso tem que ser gerido. E isto prejudicou muito essa gestão. Prejudicou muito. Repare bem, eu vou-lhe só dar alguns exemplos. Nós temos utentes cuja família já nos vê há meses. Há meses. Porque então estiveram no hospital, não tiveram visitas no hospital. Vieram para aqui e continuam sem ter visitas. E muitas vezes, quando há o primeiro contacto, por uma videochamada, por exemplo, é um choque para a família. Ver o seu ente querido, o seu pai, o seu tio, o seu avô, numa situação que eles nunca imaginariam que eles tivessem. E acha que essa questão de não haver estes afetos, não é? Não haver as visitas, que prejudica a recuperação dos utentes? Muito. Não tenho qualquer sombra de dúvidas sobre isso. Os utentes deprimem, cognitivamente degradam-se mais e muitas vezes entram num mutismo, entram numa apatia que, por exemplo, prejudica imenso a recuperação e a reabilitação dos pais. Muito. Isto é um drama que nós estamos a viver, não só um drama da afetação da doença que ela tem primariamente naquilo que sabemos, mas depois de tudo isto passar vamos ter um rescaldo dos danos colaterais do ponto de vista psicológico que se vão arrastar durante provavelmente muitos anos. Mesmo. Sim, esta questão acaba por ser complicada. E mesmo em termos psicológicos também para os profissionais de saúde, não é? Sim. Isto para nós psicologicamente, isto é mau. Está a ser um embate, enfim, único. Cada um de nós, como profissional de saúde, médico, enfermeiro, auxiliar, vai ter. Porque seguramente nós, durante toda aquilo que é a vigência da nossa vida, não iríamos ter mais nenhuma situação destas. E isto traz-nos problemas, temos trazido problemas, no fundo, de desgaste, não só físico. Usar, por exemplo, um EPI durante o dia inteiro é uma coisa que fisicamente põe o ser humano completamente QO, usando essa expressão. Mas psicologicamente eu fui lidar com estas situações todos os dias chegar ao sítio e saber que vai haver doentes com Covid, com o potencial de se infectar, está lá, que podemos levar aquilo para a nossa família, que nos podemos infectar a nós, infectar os outros. Isso é dramático. É dramático isso. As pessoas, acho que ninguém consegue imaginar o que é que isso é. Acho que ninguém consegue imaginar o que é que isso é. Porque a população, obviamente, que pensa nisso, seguramente, mas acaba por não pensar nisso de uma forma tão... não é tão presente esse pensamento. No nosso caso, aqui, nos hospitais, nos centros de saúde, isso está presente desde que nós chegamos até que nós saímos. Portanto, e lidar com isso diariamente é um desafio muito grande. É um desafio que estamos a viver e que esperamos agora que a campanha de vacinação vai começar,
que esse desafio se vá tornando cada vez mais fácil de suportar e de tolerar, porque o fim está à vista, está longe, e ainda está longe. Nós não podemos pensar, eu tenho um bocado de medo, tenho ouvido um pouco as notícias que têm vindo a lume, e tenho um bocado de medo para essas notícias, medo que isso vá provocar algum facilitismo por parte da população, pensando, agora eu já posso facilitar, porque vem aí a vacina. As pessoas não podem esquecer-se que a esmagadora maioria da população só vai ser vacinada na terceira fase. E a terceira fase estamos só a falar para maio. As coisas já correm muito bem. Maio. E, portanto, vai demorar o seu tempo. Até lá nós temos que continuar exatamente da mesma maneira. E mesmo nós profissionais de saúde sendo vacinados, vamos ter que continuar a usar máscaras, vamos ter que continuar a fazer uma higiene cuidada e repetida das mãos, a manter o distanciamento social. Portanto, está tudo igual. Só que as coisas estão, enfim, uma coisa é vermos a luz no fundo do túnel, outra coisa é termos um longo caminho para percorrermos até ao final do túnel. Portanto, isso sempre... Aqui na unidade, quais foram as principais alterações que aconteceram ao nível do funcionamento com a vinda do ano da Covid? Eu acho que nós aqui sim na unidade fomos um bocadinho obsessivos. Eu vou utilizar esta palavra porque não tenho a mínima noção de que seja uma palavra errada. Fomos obsessivos. Nós reunimos, antes de tudo isto começar, começámos a gizar os planos, e que assim, a equipa de enfermagem, principalmente, a nossa equipa, o nosso PPCIRA, começou a gizar os planos para aqui e também para o lar. Foram planos conjuntos, organizados conjuntamente. E nós, de forma obsessiva, fomos revendo os planos semanalmente, por forma a que as coisas não falhassem. A instituição Santa Casa da Misericórdia fez um investimento notável. Isto é bom que seja aqui assim bem frisado, notável, em equipamentos de proteção individual. Aqui assim os profissionais de saúde, se há coisa que não se podem queixar de maneira nenhuma, é de falta de equipamentos de proteção individual. Coisa que, infelizmente, noutros sítios, noutras unidades, noutros lares, faltaram sistematicamente. E o que é que aconteceu? Sistematicamente, nós vimos desgraças a acontecerem nesses mesmos lugares. Portanto, aqui assim, acho que todos nós, porque, sabe, não é só importante nós gizarmos, sermos obsessivos na implementação e na organização dos planos de contingência, na organização, na implementação dos planos de contingência. Isso é muito importante. Eu posso ter um plano belíssimo, mas se não for implementado, se esse mesmo plano que eu decidi, planeei, organizei de forma obsessiva, não for implementado, mas se não for controlada a sua implementação, não serve de nada. E eu aqui acho que esses passos foram todos sempre muito bem determinados. Sempre todos de forma obsessiva. E acompanhado, obviamente, porque isto também não pode acontecer, isto nunca aconteceria, se nós não tivéssemos do lado daquilo que é a entidade patronal a resposta para que nos ajudasse, nos apoiasse naquilo que nós decidimos fazer. E isso tivemos. Portanto, houve este conjunto de situações que foram criadas, foram todas observadas, para que até o momento as coisas, e eu costumo bater na madeira, não é? Bato na madeira para que, na realidade, isto continue assim, desta maneira. Para continuar assim desta maneira. Mas, obviamente, temos a noção que vivemos numa comunidade que não estamos dentro de uma bolha. Nós tentamos criar uma bolha, mas sabemos que não estamos dentro de uma bolha que seja física. Não é? E agora vamos ver o que é que vem agora assim depois do Natal.
Vamos ver o que é que vem a seguir depois do... Quais é que são as suas expectativas para esta questão da vacinação? E já agora falar um bocadinho também sobre o plano, a sua visão enquanto plano de clínico. vacinação nacional. Sim, sim. Eu acho que o plano de vacinação nacional, e vou começar por aí, acho que foi gizado, tendo em conta, na minha opinião, o que é que era possível fazer e o que é que se deveria fazer. Eu não diria que eu faria melhor ou faria pior. É um plano que temos, não acho que esteja mal gizado o plano, é por fases, porque só podia ser assim, não há bom trabalho, não é? Mas que o grande problema, voltamos outra vez ao mesmo assunto, é o plano pode ser brilhante. O maior problema não é o plano, ou seja, estão dizendo, olha, é os grupos X, Y e Z, não. É a implementação terrena. Esse é que é o mais complicado de tudo. A implementação do programa de vacinação. Mas eu acho que, apesar de tudo, há alguma facilidade em Portugal que isso vá, apesar de que há muita gente aí a dizer não sei o que é, bom. Nós, apesar de tudo, temos uma rede nacional de cuidados primários que está implementada, funciona globalmente. Uns sítios melhor, outros sítios pior, mas funciona. Está lá. E, portanto, eu acho que por aí vai ser fácil. Por aí vai ser fácil nós conseguirmos que este plano gizado pelo Ministério da Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, vá ser fácil de ser implementado. Vai haver problemas. Obviamente que sim, vai haver problemas. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, eu só não queria era ver, por exemplo, vacinas desperdiçadas porque não foram utilizadas e porque não foram devidamente conservadas. Isso é que não. Como aconteceu agora recentemente em Inglaterra, por exemplo. Que é péssimo isso, não é? Isso eu não queria ver que ocorresse em Portugal. Mas, no geral, acho que vai correr bem. Vai correr bem. Voltando aqui novamente à unidade, comemorou no passado mês 12 anos, não é? Enquanto diretor clínico, como é que comenta o trabalho desenvolvido ao longo deste período? Pelas diferentes equipas, vamos se calhar falar um pouco delas. Olha, o que é que eu posso dizer? Eu não posso dizer mal. Com certeza. Não posso dizer mal. Eu acho que eu nisso sou um bocadinho bairrista, não é? Quer dizer, eu acho que o trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho de muito boa qualidade. Eu acho que é um trabalho de boa qualidade. Sabe que, como sou gestor clínico, mais uma vez, o maestro pode ser muito bom maestro, mas se não tiver uma orquestra devidamente afinada que o acompanhe, coitado do maestro, fica a abanar para as paredes e para os bancos. Eu tenho a sorte de facto, ser acompanhado por um conjunto de pessoas que entendem, como sou, espero, o que nós planeamos e, portanto, acaba por se tornar fácil uma pessoa gerir esta banda, não é? Quer dizer, porque os músicos são de boa qualidade, percebe? Portanto, eu acho que, muito sinceramente, acho que a música que nós tocamos é uma música de muito boa qualidade, acho que é melodiosa, portanto, estou muito satisfeito. Como é que olha para o futuro? Para os próximos 12 anos? Bem, os próximos 12 anos, não sei se cá estarei, não é? Mas como é que vai ser os próximos 12 anos? Bem, os próximos 12 anos, o que é que eu espero que aconteça? Do ponto de vista das unidades, sabe que as unidades, infelizmente, têm problemas muito sérios. E os problemas muito sérios aí prendem-se fundamentalmente com o subfinanciamento que tem. E nós nunca podemos. O futuro da Rede Nacional de Cuidados Continuados e principalmente o futuro dos prestadores à Rede Nacional de Cuidados Continuados, que são, na esmagadora maioria, as Santas Casas de Misericórdia espalhadas por esse país, vivem com muitas dificuldades, para conseguir manter a gestão destas mesmas unidades que criaram para a Rede Nacional de Cuidados Continuados e que são subfinanciadas.
há anos que não são financiadas, que têm aumentos ridículos anuais por parte do Ministério da Saúde e da Segurança Social. Portanto, e isto, para mim, é talvez o grande ou o maior obstáculo de todos para que a rede continue a funcionar e para que as Santas Casas de Misericórdia e as unidades de cuidados continuados continuem a prestar o serviço. É a sustentabilidade financeira destas mesmas estruturas. Isso é que é a minha grande preocupação para o futuro. O resto, temos bons enfermeiros, continuamos a ter um bom corpo clínico, temos um bom corpo de auxiliares, temos uma boa direção técnica, temos bons psicólogos, temos bons terapeutas da fala, bons fisioterapeutas. Isso o resto vai continuar tudo a fluir como flui até aqui. A minha grande preocupação prende-se por isso. E, por exemplo, a propósito disso, digo, e isso acho inacreditável, acho um pouco muito mal por parte do Estado, os gastos que nós tivemos acrescidos este ano, de 2020, em equipamentos de proteção individual, quem é que vai contribuir para estes mesmos gastos acrescidos de equipamentos de proteção individual? É a pergunta que eu deixo aqui assim no ar. Não vejo o Estado dar qualquer tipo de contribuição ou ajuda para que a Santa Casa de Misericórdia e outras estruturas tenham feito estas mesmas atenção, porque há umas que cumpriram, que tiveram, que se esforçaram. É o nosso caso aqui assim. Há outras que seguramente não o fizeram, que nem sequer pensaram nisso. Mas nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós tivemos essa preocupação. A entidade patronal teve essa preocupação. Quem é que vai pagar ou quem é que vai ajudar no esforço que a entidade patronal teve para que a gente, no final, possa dizer assim, depois disto passar, e eu espero, sinceramente, no final poder dizer, eu, de peito cheio, dizer, não tive nenhum caso de morte por Covid na unidade de cuidados continuados de Lourijão. Quem é? Ninguém vai pagar isso, seguramente. Vai ser mais uma vez as entidades patronais que vão fazer isso, com todos os recursos que têm, escassos, que vivem aflitos, obviamente, todas as Santas Casas de Misericórdia, eu conheço muitas Santas Casas de Misericórdia, que vivem em dificuldades, para conseguir manter estas estruturas e dar resposta à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Depois disto tudo, então, qual é a mensagem que gostaria de nos deixar? Que não vamos desistir, de maneira nenhuma. Desistir jamais. Vamos continuar. Tentar sempre melhorar. Há sempre coisas para melhorar. E é isso que nós devemos estar aqui sempre, para tentarmos melhorar sempre. Mais. Fazemos mais e melhor. Não é? Com os recursos que temos. Com os recursos que temos. Nem mais, nem menos. Mas fazemos mais e melhor. É isso sempre aquilo que é a minha meta, é sempre essa. É uma meta de vida, uma meta não só aqui, mas enfim, em todos aquilo que eu, no fundo, passo e naquilo que eu vou gerindo, é sempre fazer isso. Mais e melhor, sempre. Muito bem. Acho que Obrigada. está. Obrigado. Nada.